Entre 7 e 23 de fevereiro acontecem os Jogos Olímpicos de Inverno na cidade russa de Sochi. Mesmo com pouca tradição nos esportes na neve, o Brasil estará presente neste evento com uma participação recorde. E para falar sobre os Jogos, recebemos aqui no estúdio Pedro Cavazzoni, que é superintendente técnico da Confederação Brasileira de Desportos na Neve. Pedro, um prazer receber você aqui no estádio. Prazer é todo meu, agradeço muito o convite e a oportunidade de poder falar um pouquinho mais das modalidades de neve do Brasil. Fevereiro está aí, né? Fevereiro já é amanhã, já. Pedro, muita gente no Brasil não conhece, né, os Jogos de Inverno. Queria que você falasse um pouquinho dessa competição. Os Jogos de Inverno, apesar de não tão comuns para o brasileiro, por ser, obviamente, sermos um país tropical, para alguns países ele é até mais importante, por exemplo, do que os Jogos Olímpicos de Verão. Principalmente os países do hemisfério norte, onde a neve e o frio é muito mais comum do que no hemisfério sul, onde você tem neve só em poucos países. Mas é um evento de dimensões continentais, um evento muito grande, com representação de todos os continentes e de inúmeros países e atletas em diversas modalidades esportivas. Essa 22ª edição. Essa é a 22ª edição dos Jogos, o que mostra que ele já vem de um bom tempinho, ele já não é mais um Jogos tão recente, ele já tem mais de 100 anos de história e de uma história muito legal e muito diferente, muito peculiar para o brasileiro. Uma coisa interessante, no Brasil são duas confederações, né? CBD Neve e CBD Gelo. Queria que você explicasse um pouquinho a diferença entre essas duas. Correto. As modalidades de inverno, assim como as de verão, são muito diferentes entre elas. Então você tem uma série de esportes e uma série de federações internacionais que regulamentam esses esportes. Então no Brasil, essa divisão foi feita entre neve e gelo, onde a neve cuida das modalidades que são representadas pela Federação Internacional de Esqui, que é o esqui alpino, o snowboard, o cross country, e a modalidade do biatlon de inverno, enquanto o gelo cuida de todas as modalidades que são relacionadas ao gelo, ou seja, a prática dessas modalidades é no gelo. Então é o hóquei, o curling, a patinação, enquanto na neve todas as modalidades são praticadas na neve. Então a grande diferença está só na superfície de prática entre cada uma das confederações. As pessoas confundem ou não? Confundem. Em primeiro lugar, não está tão dentro não é tão comum para o brasileiro falar de neve ou falar de esportes no gelo. Então é muito comum essa confusão, imaginando que tudo seja parte do inverno, né? Então é muito comum isso mesmo. Quando o Brasil começou a participar dos Jogos de Inverno? A primeira participação brasileira foi em 1992. Desde então a gente sempre teve pelo menos um brasileiro em todas as edições de Jogos Olímpicos de Inverno. É pouco, né? É pouco. É bem recente a história brasileira. A história da própria CBDN é uma história muito recente, né? A confederação, a primeira participação brasileira oficial numa prova de neve foi em 66, mas só foi virar uma associação oficial mesmo em 89. Então ainda também é uma história muito recente dos esportes de neve no Brasil. E não teve medalha nunca, né? A gente está trabalhando para isso, mas não vai ser em Sochi, não vai ser em 2018. É um trabalho de longo prazo, obviamente. Em primeiro lugar, a gente precisa conseguir fundamentar melhor os esportes e conseguir praticá-los no Brasil. Então, nesse sentido, a Confederação tem investido no desenvolvimento de centros de treinamento adaptados no Brasil, de forma que você consiga pegar crianças e colocá-las para praticar modalidades de neve muito jovens, sem precisar sair do país. Então, esse é o nosso principal movimento hoje estratégico na base, visando no futuro algumas modalidades terem resultados realmente expressivos. Onde e como os brasileiros praticam? A gente não tem neve, né? Hoje, a maior parte do tempo, o brasileiro que virou um atleta de neve, o atleta profissional de neve do Brasil, ele vive a maior parte do tempo fora do Brasil. O que a gente tem condição de fazer no Brasil é todo o resto que não a preparação técnica hoje. Então, a preparação física, psicológica, nutricional, o acompanhamento de ciência, de pesquisa em cima dos atletas, é todo feito no Brasil. Mas quando você vai para o treinamento técnico, a parte que é muito necessária para o esporte, a gente tem que ir para fora. Então, hoje em dia, as nossas principais bases de treino é o Chile, aqui na América do Sul, e Estados Unidos e Europa, no hemisfério norte. E a América do Sul também nunca teve medalha? Não tem nenhum país da América do Sul que teve alguma medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno. Então, a gente está na mesma posição que nossos amigos aqui do continente. Em algumas modalidades, a gente está até na frente deles, como no snowboard, por exemplo. Vamos falar então da participação dos brasileiros, né? É uma participação histórica, recorde, com 12 brasileiros em Sochi. Essa realmente vai ser a participação recorde do Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno. Antes disso, a gente tinha tido em Turim uma participação de 10 atletas em 2006, sendo 5 da neve e 5 do gelo, e agora a gente já bateu esse recorde, passando até longe, digamos, se forem números proporcionais, nós estamos longe já do que a gente foi em Turim, em representação brasileira nos esportes de inverno. E será a maior delegação brasileira também, né? Sem dúvida. Com o maior número de atletas também vem o maior número de oficiais, o maior número de pessoas de suporte. Então, tudo cresce quanto mais atletas você tem dentro dos jogos e quanto maior o nível de performance desses atletas, você tem também um crescimento do entorno
ao atleta, que é extremamente fundamental para ele poder performar na prova dele. Então essa vai ser a maior delegação da história brasileira. E como estão os preparativos da delegação brasileira? Os preparativos estão a mil, né? A gente está realmente muito próximo já dos Jogos. Os atletas estão em aclimatação na Europa hoje e nos Estados Unidos, né? Fazendo seus últimos treinamentos para chegar à Sochi na melhor performance possível. E na parte de administração e de gestão, a gente está também a mil com todos os preparativos de logística, uniformes, credenciais, toda a parte que envolve um evento tão grande como os Jogos Olímpicos, que tem muita coisa por trás que a maioria das pessoas não sabe. Em relação ao apoio dado aos esportes de inverno, né, que é neve e gelo, você acha que o Brasil está muito aquém? O que pode ser feito para melhorar o apoio e, consequentemente, aumentar o número de atletas participando? O apoio dos esportes de neve, em especial, eles têm crescido muito nos últimos anos dentro do Brasil. Claro que se a gente fosse comparar a potências de esportes de inverno, o nosso orçamento ainda está muito aquém do que é o orçamento, por exemplo, de uma Alemanha, de um Estados Unidos, de uma França ou Itália. Mas a gente tem recebido um investimento progressivo de parceiros nossos como o Comitê Olímpico Brasileiro, o próprio Ministério do Esporte, que nos dá um apoio fundamental, que tem melhorado muito a qualidade do serviço que a gente proporciona ao nosso atleta. E a gente acha que o investimento ele vai crescendo à medida que a qualidade de performance dos nossos atletas tem crescido também. Então são coisas que estão vindo muito juntas e que a gente vê uma evolução ao longo dos últimos anos e projeta uma evolução ainda maior para os próximos anos. Vocês já estão monitorando, né? Sochi, antes de começar os Jogos Olímpicos. Como vocês veem a questão da segurança? É uma preocupação? A gente monitora os jogos como um todo muito antes deles começarem, principalmente a questão de temperatura, preparação das pistas e, obviamente, esse entorno também do que as questões de segurança, questões sociais dentro do próprio país. Apesar de toda a notícia que se teve sobre a Rússia e tudo mais, a gente acredita que vão ser uns jogos extremamente seguros, que a organização vai ser capaz de prover toda a segurança que é comum aos Jogos Olímpicos. O efetivo de segurança da Rússia vai ser provavelmente o maior de toda a história dos Jogos Olímpicos de Inverno. A gente acredita que a organização tem planos e um planejamento de segurança muito bem detalhado, muito bem alinhado já, que vai ser posto em prática durante os Jogos, garantindo uma excelente competição. Há uma ansiedade por parte dos atletas brasileiros em relação à segurança, devido aos últimos acontecimentos? Eu acho que todo mundo fica ansioso quando vê alguma notícia nesse sentido, mas nós que estamos monitorando há muito mais tempo, a delegação como um todo tem passado para os atletas qual é a situação real do que vai ser o plano de segurança, planejamento de segurança, e isso tranquiliza os atletas à medida que eles vão entendendo que tem realmente um plano bem estruturado por trás da segurança dos Jogos. Quem você aposta de brasileiro? Quem você acha que tem chance de trazer uma medalha ou chegar até mesmo na final? A comparação do atleta com ele mesmo, todos estão indo na melhor forma de sua carreira esportiva, sem dúvida nenhuma. Acho que o que mais se destaca e que vale falar é a Isabel Clark, que no snowboard tem o melhor resultado do Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno, que foi o 9º lugar em Turim. E ela está chegando agora realmente na melhor fase da sua carreira, com uma preparação psicológica muito bem feita. A gente vem trabalhando 10 anos já nessa área com ela, com uma preparação física também muito bem feita e de resultados extremamente expressivos, com a primeira final do Brasil no snowboard cross, quando ela terminou em sexto em Andorra, na última Copa do Mundo, antes dos Jogos Olímpicos. Então ela vem realmente com muita motivação, muito empolgada e com os melhores resultados da carreira. Expectativa, então, da CBD Neve é boa em relação aos brasileiros, né? Independente se vem medalha ou não. A nossa expectativa é muito boa, que a gente faça realmente a melhor campanha brasileira nas modalidades de neve nos Jogos Olímpicos, que a gente bata todos os possíveis recordes brasileiros em modalidades de neve dentro dos Jogos Olímpicos. É isso aí, muito obrigada, Pedro, pela sua entrevista aqui no estádio. Uma ótima viagem, uma boa competição, tudo de bom e que, se Deus quiser, a gente traga uma medalhazinha para o Brasil. Eu que te agradeço muito espaço, poder falar um pouquinho das modalidades de neve, divulgar um pouquinho mais do que os nossos atletas vêm fazendo, os resultados que eles vêm conquistando, que para a gente é realmente um prazer poder estar aqui e poder falar para essa audiência tão privilegiada. Espero que você volte, então, depois dos Jogos, com uma medalha brasileira, hein? Com certeza voltarei. Muito obrigada. Obrigado a você.